Salve pessoal, eu espero que todos estejam bem em seus lares, tomando as medidas de prevenções. Bom, enquanto o nosso encontro presencial ainda não chega, devemos dar continuidade na disciplina através das videoaulas. Bom, como conteúdo temos o handebol, modalidade esportiva, mas antes de entrar no mérito dos aspectos deste conteúdo, eu quero fazer uma ressalva. Se você puder acompanhar essa videoaula com material teórico impresso, ótimo. Mas se não for possível, não se faz necessário que você saia da sua residência para imprimir. Até porque você pode estar utilizando o caderno para fazer anotações durante a aula, ou até mesmo estar lendo esse material teórico posteriormente. Então, feito isso, vamos dar início. Handebol. Uma breve introdução. Handebol ou handebol. O nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa mão em inglês. É o esporte coletivo menos praticado em território nacional, se comparado a outros como voleibol, basquetebol, futsal e futebol. A diferença mais significativa entre o futebol e o handebol é que o handebol é jogado com as mãos. Em termos gerais, os esportes têm suas semelhanças. São esportes com bola, em que as duas equipes disputam quem marca mais gols. A diferenciação óbvia, claro, é o membro com que se manuseia essa bola, mas o objetivo de ambos é o mesmo. Curiosamente, nós brasileiros, que adoramos gols, não apresentamos grande interesse pela modalidade. Talvez pelo handebol ser um esporte pouco divulgado na mídia esportiva, ou seja, você não tem cobertura de campeonatos. É uma modalidade que não aparece nos noticiários esportivos, e aí eu falo tanto na TV aberta quanto na TV fechada. É uma modalidade que tem pouco espaço de divulgação. Talvez por isso o desinteresse da maioria da população. Bom, atualmente o handebol é um esporte muito praticado dentro da escola, dentro das instituições de ensino. Mas o que pouca gente sabe é que a história dessa modalidade começou a ser escrita há milhares de anos, pois existem sinais de práticas parecidas com o handebol em diversas civilizações antigas, como na Grécia e China, como também há indícios de que os povos egípcios, incas e romanos já praticavam um esporte semelhante ao handebol. Bom, falando um pouco da origem, enquanto processo histórico agora. No início do século XX, mais precisamente em 1919, durante a Primeira Guerra, o professor da Escola Normal de Educação Física de Berlim, na Alemanha, Karl Schwellens, que aparece na figura ilustrada no vídeo, inventou um esporte para ser jogado entre as mulheres das fábricas locais, no qual uma bola seria arremessada com as mãos. Havia necessidade de criar uma modalidade, uma prática esportiva para essas mulheres durante seu período de lazer. O handebol foi derivado da reformulação de esporte para deficientes visuais chamada de torbol. Torbol era um esporte que tinha os mesmos objetivos: passar a bola de um membro para o outro, objetivando fazer um gol. A única diferença é que ele era disputado por deficientes visuais. Essa foi a modalidade que deu origem ao handebol, que posteriormente foi evoluindo. Bom, inicialmente criado para ser um esporte feminino, como mencionado anteriormente, as partidas eram disputadas ao ar livre, em campos menores e com gramados. As primeiras partidas da modalidade foram realizadas em Berlim, no período pós-Primeira Guerra Mundial. Pouco tempo depois, Schwellens incluiu no esporte a participação masculina, lembrando que era um esporte predominante feminino, mas aos poucos foi inserido ao público masculino em sua prática. Em pouco tempo,
O handebol se popularizou entre os estudantes universitários, alemães e estrangeiros da Faculdade de Educação Física, onde o professor lecionava. Continuando, em 1936, o handebol passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos de Berlim. Até aquele momento ele era jogado de maneira como foi concebido, ou seja, com um total de 22 jogadores, 11 jogadores de cada lado. A partir de 1972, já com menor número de jogadores, 7 por equipes, e praticado em um campo maior, a modalidade foi reintroduzida nos Jogos Olímpicos depois de algum tempo fora. Bom, toda essa modificação que houve na modalidade, o que ocasionou a sua difusão pela Europa e o restante do mundo ainda mais rápida. Tanto que surgiram várias equipes femininas, no qual era a sua origem, e ainda mais masculinas. Em 1989, foi fundada a Federação Internacional de Handebol, com sede na Basileia, Suíça. Esse órgão é responsável pelo esporte a nível mundial até hoje. Bom, tratando da chegada da modalidade no território nacional, o handebol no Brasil. O handebol chegou ao Brasil pelas mãos dos imigrantes alemães durante a década de 1930. Em 1940, foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handebol. Esse momento foi um importante passo para a consolidação do esporte no país. Inicialmente, o esporte se manteve conhecido apenas no estado de São Paulo. Se popularizou para o resto do país a partir da década de 1960, quando foi apresentado em um congresso de educação física fora do estado. Ou seja, uma modalidade que chega ao Brasil. Inicialmente, ela é predominantemente paulista, por ser praticada somente naquele estado. A partir desses congressos de educação física, o handebol se espalha por todo o território nacional e começa a se difundir em equipes e jogadores em todos os estados. Ainda tratando do handebol no Brasil, uma década mais tarde, em 1971, o MEC, Ministério da Educação, incluiu o esporte entre as categorias presentes nos Jogos Estudantis e nos Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs. Bom, essa medida contribuiu para a maior disseminação do esporte, que passou a contar com vários estados disputando os títulos universitários em questão. Em 1979, foi fundada a Confederação Brasileira de Handebol, a CBHB, com sede na cidade de Aracaju, estado de Sergipe. Esse órgão é responsável pelos eventos de handebol que ocorrem aqui no nosso país. Nas Olimpíadas, o handebol do Brasil está presente desde os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, quando a seleção masculina terminou em 12º lugar. Primeira participação de uma equipe nacional nos Jogos Olímpicos. Desde então, as equipes masculinas e femininas têm marcado participação frequente nos torneios olímpicos. Maior destaque para o Brasil, que se sagrou campeão mundial feminino em 2013, mas o esporte ainda é pouco representativo no país. Tanto que esse é o principal título do país na modalidade, o de maior relevância, e mesmo assim não trouxe grande propagação a nível de mídia esportiva. Continuando, agora a gente vai falar um pouco dos aspectos técnicos da modalidade. A questão dos fundamentos. Os fundamentos que compõem o jogo. Bom, inicialmente falar sobre a empunhadura, que é o principal fundamento. É um dos fundamentos mais básicos do handebol. Consiste no ato de segurar a maneira correta da bola com as suas mãos. A empunhadura é o modo como você abarca a bola com a sua mão, de modo que não solte ela. Só o ato de segurar já se caracteriza a empunhadura. O segundo fundamento é o drible.
O ato de quicar a bola no chão em progressão sem perder o domínio dela. O drible tem como objetivo ludibriar a marcação adversária, seja nas ações coletivas, seja nas individuais. É também uma forma de tentar encontrar o melhor ângulo para o arremesso. O drible, diferente do handebol, em que é o ato de desmarcar-se do adversário, o drible no handebol consiste em quicar a bola. Quando você corre e se desloca e quica a bola ao chão, esse é o chamado drible. Diferente do futebol, em que o drible é feito ao passar pelo adversário. Tem essa diferenciação de nomenclatura entre as duas modalidades que se assemelham bastante. Continuando a tratar dos fundamentos, o próximo é recepção. É o ato de receber a bola e conseguir dominá-la. Normalmente é realizada com as duas mãos, porém, dependendo do nível técnico do atleta e da situação da partida, essa recepção também só pode ser feita com uma das mãos. Recepção é o ato que você faz após receber um passe. Domínio pode ser unilateral com uma mão ou bilateral, a partir do uso das duas mãos. O próximo é o passe, que advém da recepção. Normalmente treinado em conjunto com o fundamento anterior, o passe é um dos fundamentos mais importantes da modalidade. É a ação de lançar a bola para um companheiro de equipe sem deixar que o adversário faça a intercepção. O passe no handebol ele pode ser direto, quando eu passo a bola para um companheiro sem interferência, a bola chega direto à mão desse companheiro em vista, ou ele pode ser quicado, onde eu faço com o auxílio do solo. Jogo a bola em direção ao solo para que nesse momento ela quique e chegue ao meu companheiro. Ainda tratando dos fundamentos, falar agora sobre a finta. A finta é a que se assemelha ao drible no futebol. Ação feita com a bola na mão, a finta consiste em realizar movimentos e mudanças de ritmo rapidamente, com a intenção de confundir a defesa adversária e assim conseguir espaços para avançar em direção ao gol. Lembrou de finta de handebol? Lembra de drible no futebol. Basicamente, ela serve para ludibriar a marcação e passar por esse adversário. O último arremesso e o considerado o mais importante, pois com ele se consegue se chegar ao objetivo do jogo em si, é o arremesso, pois é a ação que finaliza a jogada criada pela equipe e tem como intuito atingir a baliza adversária para marcar o gol. Bom, tratamos dos 6 fundamentos básicos da modalidade, dando continuidade agora. Bom, feito todo esse repasse desse breve conteúdo, nas próximas aulas estaremos abordando outros aspectos que não foram mencionados agora, da mesma modalidade. Mas para este momento eu peço que você responda às questões que são referentes a esse assunto que nós abordamos. Introdução, origem, chegada do esporte no Brasil, a questão dos seus fundamentos. Responde esse questionário relacionado a esse assunto que acabamos de ver. A partir daí, vamos para as orientações da atividade prática. De início, eu recomendo a vocês que separem o espaço em suas residências, mais ou menos de 2 metros quadrados, uma área livre. Pode ser no quarto, na sala, no pátio, contanto que seja acessível para que se possa estar fazendo alguns exercícios no qual eu vou orientar e passar vídeo ilustrativo. Sempre se mantenham hidratados durante o exercício, bem alimentados previamente, importantíssimo isso. Bom, de inicial, vamos começar com o alongamento. Nesse alongamento, eu peço que vocês mantenham cada postura, cada gesto por 10 segundos, para fazer um alongamento satisfatório. Após feito esse processo de alongamento, vamos para o aquecimento, no qual eu peço que vocês realizem cada movimentação,
cada gestual deste corpo por 15 segundos para aquecer de maneira satisfatória a tua musculatura. Após o aquecimento, faremos exercícios específicos. Esses exercícios serão exercícios específicos que trabalhem as capacidades físicas exigidas no handebol, assim como alguns fundamentos de maneira improvisada. Lembrando que a nossa realidade é dentro de casa, então a gente vai tentar adequar o máximo possível o trabalho para que possa ser contemplado dentro de nossas residências. Por isso eu vou utilizar bastante material alternativo, vou estar ilustrando quais materiais eu vou usar, nada que não seja que vá dificultar a sua execução. Bom, durante essa atividade eu peço que vocês realizem durante 1 minuto, sendo que realizem 2 séries. Cada atividade, 2 séries durante 1 minuto cada. Cabe um intervalo de 20 a 30 segundos caso você se sinta ofegante. Fez a primeira série, concluiu, espera de 20 a 30 segundos para fazer a segunda série ou o próximo exercício. Ok?